apresentação do professor Heriberto. Ele é doutor em Ciências Políticas e Sociologia, professor titular de Ciência Política e de Administração da Faculdade de Ciências Políticas e Sociologia da Universidade Complutense de Madrid. Foi decano da mesma universidade entre 2010 e 2018. Foi diretor do mestrado em Estudos Contemporâneos da América Latina e do programa de doutorado de Estudos Ibero-Americanos, Realidade Política e Social, também da mesma universidade. Foi professor convidado em diversas universidades espanholas e estrangeiras. Faz parte do conselho editorial de revistas internacionais, como a Geopolitics. Dirige a revista editada pela Universidade Complutense de Madrid, que se chama Geopolíticas, revista de estudos sobre espaço e poder. Os temas principais de pesquisa do professor Heriberto são a geografia política, com ênfase especial no estudo da geopolítica da guerra e da paz, as identidades políticas e ideologias territoriais e as fronteiras. Entre as suas publicações, destacam-se os seguintes livros: As Guerras Virtuosas, de George W. Bush, que é um livro de 2018, outro que se chama Haianos e Forasteiros, A Fronteirização e Identidades no Limite Hispano-Português, também de 2018, o livro Descolonizar a Modernidade, Descolonizar a Europa, um diálogo Europa-América Latina, com Ramon Grossfogel, Portugal e Espanha, entre discursos de centro e práticas de fronteira, de 2009, tendo como coautores Paula Godinho e Gerardo Pereiro, Vertentes Americanas do Pensamento e Projeto Descolonial, de 2008, com Walter Mignolo, Geopolítica, Guerras e Resistência, de 2006, com Jaime Pastor Verdu, e Democracia Digital, Limites e Oportunidades e a Construção Social do Conflito Territorial Argentino-Britânico, uma aproximação geopolítica crítica, esse de 1995. Publicou também numerosos artigos em diversas publicações científicas espanholas e em outros países. Atualmente, ele coordena a pesquisa de um grupo interdisciplinar hispano-português sobre a sua fronteira comum. Então, como o André, sem mais delongas, passarei ao professor Heriberto, que vai falar durante 1 hora para que tenha mais tempo para a conversa depois. Heriberto. Muito obrigado. Bom, primeiro é agradecer aos organizadores, o convite, em particular a Juliana e a Alicia, que fan possível esta impressionante reunião. Não? A verdade é que para nós que venho de um país, não sei, os que trabalhamos em geografia política e geopolítica, acho que com os dedos das duas mãos sobra-me. É impressionante um congresso com tanta gente, tantos temas, tanta coisa. Bom, muito obrigado por pensar em mim, porque qualquer dos professores desta universidade ou de outras brasileiras poderia fechar perfeitamente o programa. Vou tentar de dar a palestra em português. Fiz a tradução, alguém fez a correção, então acho que, ou espero que seja compreensível para todos. Escolhi, vou ir um tema que pode surpreender a alguns, porque vou falar do perigo nuclear, do perigo de guerra mundial. Não? É algo que não está de moda. Mas vou falar também disso porque, já que a discussão sobre a geopolítica crítica está dando voltas, não, ao Congresso, acho que
vai-se entender melhor o momento de superação da geopolítica do ponto de vista do análise de sistemas mundo, é porque a geopolítica crítica oferece quizás um melhor ponto de interpretação da realidade. Bom, começamos com o que era a potência hegemônica e, sobretudo, com o pensamento do novo presidente dos Estados Unidos. Na estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos do ano passado, a que corresponde ao presidente Trump, disse, no momento, que o armamento nuclear teve um propósito vital na estratégia de segurança nacional nuclear dos Estados Unidos durante os últimos 70 anos. Foi o fundamento da nossa estratégia para preservar a paz e a estabilidade ao dissuadir as agressões contra os Estados Unidos, seus aliados e nossos sócios. Ainda que as estratégias de dissuasão nuclear não possam prevenir todos os conflitos, são essenciais para prevenir ataques nucleares, ataques estratégicos não nucleares e agressões convencionais em grande escala. Assim, começa a sessão sobre o armamento nuclear deste documento, da Estratégia de Segurança Nacional. Depois, o documento passa a criticar as presidências passadas, desde o final da Guerra Fria, por terem abraçado o desarmamento nuclear enquanto o resto dos países modernizavam e aumentavam o seu arsenal, em particular China e Rússia, mas também potências menores como Irã ou Coreia do Norte, cujo perigo não teria sido percebido por aqueles decididos a buscar um acordo nuclear com eles, com imperfeições claras. Essa cita textual, quota textual do documento também. Este giro radical na política nuclear do governo dos Estados Unidos é mais preocupante porque admite abertamente o uso do armamento nuclear não só em caso de um ataque nuclear anterior, o que era a retaliação durante a Guerra Fria, mas se afirma no trecho sobre ações prioritárias que devemos manter reservas de armas nucleares suficientes para dissuadir nossos adversários, garantir a segurança de nossos sócios aliados e atingir os objetivos dos Estados Unidos se a dissuasão falhar. Há outros sinais de que nos encontramos ante a estratégia de segurança nacional estadunidense mais militarista desde a época da Guerra Fria. A consideração de que o acesso sem restrições ao espaço exterior e a liberdade de operação ali é de vital interesse para os Estados Unidos conduziu, em poucos meses, à decisão de militarizar o espaço, que acaba com dos poucos acordos de desarmamento duradouros assinados durante a época da confrontação entre as duas superpotências. O conduziu também à decisão de fazer frente usando todos os meios adequados, desde o diálogo às medidas de imposição, a todas as práticas comerciais injustas que distorcem os mercados. Isto também está incluído na Estratégia de Segurança Nacional. O conduziu também ao início de várias guerras comerciais, como a União Europeia e China, mas também com outras potências mais pequenas, como é o caso da Turquia. Quizá este documento seja o melhor cânone do que Cynthia Enloe, uma politóloga feminista, chama a militarização da segurança nacional. Ela diz que estes documentos militaristas buscam não deixar lugar a nenhuma sensibilidade. Parte da base de que tem que ser capaz de enfrentar fatos desagradáveis sem pestanejar. Se a tudo isto
Acrescentamos a política agresiva de outros gobernos, aberta, por exemplo, as ameaças de Vladimir Putin de usar o seu arsenal nuclear se fosse atacado por suas invasões na Geórgia ou na Ucrânia. Ou velada, por exemplo, a constante e discreta carreira de armamentos do governo da República Popular Chinesa, encabeçado por Xi Jinping. Certamente encontramos-nos diante do perigo de confronto global entre potências do sistema mundo capaz de arrastrar a todo o mundo. Aumentou este perigo vertiginosamente. Nesta situação, não é de estranhar que o prestigioso Bulletin of the Atomic Scientist tenha situado seu relógio do julgamento final, o Doomsday Clock, a 2 minutos para meia-noite. Desde a sua criação em 1947, tinha-se situado só uma vez tão cerca do precipício. Foi em 1953, na crise mais aguda da Guerra Fria, quando a União Soviética fez explodir sua primeira bomba de hidrógeno, após os testes dos Estados Unidos em Iguatok e outros atolls do Pacífico. Então tinha chegado o momento em que cada superpotência tinha a capacidade de destruir, por vontade própria, a civilização urbana de qualquer outra nação. Os que elaboram são cientistas atômicos, são físicos, químicos, mas vêm elaborando ano a ano este boletim, não? Na edição deste ano, em que em 2018 falar da situação nuclear mundial como desesperada é entender o perigo existente, é a urgência de fazer frente. Isto é importante. Por outro lado, alguns autores, dentro do enfoque de sistemas mundos e outros de ciclos que trabalham no análise dos ciclos político-militares da política global, alertam de que entre 2030 e 2050 se incrementa notavelmente o perigo de que se produza uma guerra global, para inaugurar uma nova ordem geopolítica como uma nova potência hegemônica. A situação não pode ser mais alarmante, porque seria a primeira vez que numa guerra global os principais contendores têm a capacidade nuclear de destruir toda a vida sobre o planeta. Assim é que as causas conjunturais derivadas de que muitos dos governos dos países mais importantes estejam em mãos de machos agressivos, por isso citei os seus nomes, esperemos que este país não caia nas mesmas mãos, que necessitem mostrar a sua masculinidade também agressiva, mas não podem explicar por si mesmas as guerras mundiais, que, como as que historicamente conhecemos, produziram milhões de vítimas. Temos de ir, neste caso, a explicações que têm a ver mais com características profundas do sistema social em que se produzem, sequer como estruturas, ainda que sem entender estas estruturas como determinantes de uma conduta, senão como elementos coadjuvantes. Os xeógrafos entenderão bem isto se recordarem aquele debate entre os deterministas e os posibilistas durante a primeira metade do século XX, que os probabilistas tentaram solucionar nos anos 50, entendendo que o meio condiciona, mas não impede a ação humana, por mais inadequada que possa ser. Recordem aquilo de que, se os seres humanos assim o decidem, podem cultivar bananas na Groenlândia, ainda que em termos económicos não seja rentável, é gastronomicamente possivelmente de ínfima categoria. Por isso iremos a explicações que mostrem a matriz espaço-temporal característica da formação social histórica na que nos encontramos, que
bom, em termos de análise de sistemas mundo, chamada economía mundo capitalista, podemos entender de outra forma tamén como o sistema mundo o sistema mundial moderno, non faz un problema con isto. A investigación escríbense dentro do xiro espacial que produciuse recentemente nos estudos sobre paz e conflictos, que foi acompañado desde a xeografía reclamando o estudo da paz nun contexto xeográfico, por exemplo, por Nick Megoran e moitos dos participantes o ano pasado na reunión en La Paz. A Virginie Mamadou tamén. Que ven a sumarse a movimentos similares en outras disciplinas das ciencias sociais e humanidades. Trátase de entender que a paz e a guerra están espacialmente constituídas e non se poden entender a marxen dos lugares en que se desenvolven e das prácticas espaciais globais, máis ou menos enrijecidas ou estruturadas, mas que se inscreven especialmente no caso das guerras mundiais. Outro aspecto do novo xiro espacial de estudo é que a paz non está nun estado fixo, senón que é algo que sempre se constrói ou reconstrói en diversos niveis da orden social. Históricamente é denunciada e renovada continuamente. Está intrínsecamente vinculada á violencia, mas non é só a súa ausencia. Por iso, a cuestión de paz debe ser estudada non só porque posa constituir un Estado a atingir un obxectivo social que, por tanto, definiría diversas políticas estatais e súas correspondentes sociedades, senón porque a tensão entre paz e violencia constituye un elemento constitutivo fundamental de cualquier orden mundial. Entón, se determinadas formas de violencia, como as guerras, poden ser analizadas claramente como procesos, as paces tamén o poden ser. Agora, queria que nos ocupásemos das guerras globais, que é o obxectivo máis concreto desta comunicación. Para iso acho que temos que entender antes a relación máis xeral entre a guerra e a formación social histórica concreta en que nos encontramos, o capitalismo. En termos xerais, a cuestión, tal como a propõe Harvey, a partir das características centrais do proceso de circulação do capital, é que existe uma contradição central entre dois aspectos necessários do mesmo: o crescimento e o progresso tecnolóxico. Esta contradição conduz a crises periódicas, nas que os excedentes tanto de capital como de traballo que o capitalismo precisa para a súa supervivencia non poden ser absorbidos por máis tempo. Os excedentes que non poden ser absorbidos são desvalorizados, algumas veces inclusive físicamente destruídos. De forma máis amplia, o Harvey sinala que as guerras comerciais, o dumping, as tarifas e cotas, as restrições no fluxo de capitais e mudanças estrangeiras, guerras sobre xuros, as políticas de imigração restritivas, a conquista colonial, o subjugamento e dominação de economias tributárias, a reorganização forçada da divisão territorial do trabalho dentro de impérios económicos ou áreas de influência e, finalmente, a destruição física e a desvalorização forçada conseguida mediante a confrontação militar e a guerra, a todo pode-se chegar como parte essencial dos processos de formação e resolução de crises capitalistas. Sem a guerra pode ser, e de fato foi, um mecanismo utilizado no capitalismo para solucionar as crises cíclicas. E, ao menos estruturalmente, podemos entender que guerra e capitalismo estão estritamente interrelacionados. Mas teríamos que nos perguntar se as contradições do sistema conducen inevitavelmente a uma guerra. Para responder a isso, vamos primeiro a ver que é o que din os estudiosos dos ciclos da economia e a política do capitalismo. Eles encontram
guerras que facen parte dos ciclos evolutivos do capitalismo, que se enxendran no centro do sistema, mas logo se estenden na práctica a todo o mundo que abarca o sistema. São as coñecidas guerras mundiais, que, por exemplo, Immanuel Wallerstein definía como unha guerra baseada en terra que implica todas as grandes potencias militares da época, non necesariamente de forma continua. Unha guerra moito destructiva da terra e da populación. Na formación social histórica que nos encontramos, segundo ele, existirían tres, relacionadas aos tres ciclos de economía existentes. Son as que chama a guerra alfa, a guerra beta e a guerra gamma. A guerra dos 30 anos en fala normal, as guerras napoleónicas de 1792 a 1815, as guerras alemás ou guerras euroasiáticas entre 1914 e 1945. As tres interpreta ele, Wallerstein, que as guerras permiten explicar qual vai ser a nova potencia hexemónica no sistema do mundo. E os campos que se enfrentan vão estar liderados pelas potencias emerxentes que vão deslocar ao hexemón en declinio. Serían, evidentemente, a mostra perfeita da utilidade da guerra para o capitalismo. Na primeira guerra dos 30 anos, entre a Holanda e a Casa de Austria, triunfaría a Holanda, establecería un período de hexemonía no século XVII. Na seguinte, entre o Reino Unido e a França, basicamente, eses son os principais contendores. Triunfaría a Inglaterra, establecería outro período de hexemonía no século XIX, e na terceira, Alemanha e os Estados Unidos, sería os Estados Unidos quenes foran. Fíjense que sempre son novas potencias emerxentes, non son as vellas para el. Entón, quedaría descartado nunha hipotética guerra mundial, quedaría descartada Estados Unidos, porque xa deixaría de ser a potencia hexemónica. China ou a Unión Europea, China e Rusia, Rusia e a Unión Europea, non fica moi claro quen pode ser os contendentes. Outro modelo de análise de ciclos longos en política, onde as guerras mundiais desempeñan un papel fundamental, é o de Jules Modelsky. Modelsky inscríbense na tradición parsoniana de análise dos sistemas sociais, e así define o sistema mundial, World System Guiao, como un sistema social constituído por estados e procesos de interación social da especie humana. Seguindo o esquema funcionalista de que todos os sistemas están sometidos a mudanzas cíclicas, nascidas da retroalimentación de diversos factores, o ciclo do sistema político global comprende tanto retroalimentación positiva como negativa, demanda de lideranza e capacidade de lideranza. E a cada ciclo está composto de 4 fases. Unha primeira de conflicto con demanda alta de lideranza e pouca capacidade para exercelo, unha segunda da orden propiamente dita, con alta demanda e capacidade de exercerlo, unha terceira deslegitimación, cando baixa a demanda de orden, mas segue tendo alta capacidade de exercer, e unha cuarta desconcentración, onde a demanda e a concentración son baixas. Para Modelsky, as guerras mundiais son fases de intenso conflito político no que a preferencia pela orden atinge niveis excepcionais, mas é difícil atingir dadas as condicións de desorden general. Ele entende que
os ciclos serían máis, serían 5 ciclos. Comenzaría por antes dos Países Baixos, ¿no? Habría un ciclo a partir das guerras italianas en que Portugal sería a potencia hexemónica, desafiada por España. Depois coincide con Wallerstein na idea dos Países Baixos en unha seguinte, logo dúas de Inglaterra, despois das guerras de Luís XIV, das guerras napoleónicas, e o que chama guerras alemás de Estados Unidos. Ses pronósticos no último ciclo eran, cando ele escribiu este libro, o seu libro no 1987, que a fase de deslegitimación dos Estados Unidos que tiña comenzado en 1973 terminaría no ano 2000. Certamente atraente interpretar, por exemplo, o atentado do 11 de setembro de 2001 como o final dese período de deslegitimación. É o momento cando comenzaría a decadencia, se prolongados sería até 2030. E por eso o perigo, ¿no? O que é certo, por cerrar as referencias a modelos que é Wallerstein, é que Wallerstein, para ser honrado con ele di que non pode haber outro ciclo de hexemonía, porque para ele o sistema capitalista, a economía mundo, vai terminar. Considera que non podería haber outro ciclo de hexemonía porque non existen condições económicas para que o sistema poda superar seu suceso. Os tres custos básicos da produción capitalista, pessoal, materias primas e impostos, subiran constantemente nos últimos 500 anos, en termos relativos ao posible prezo das vendas, de tal modo que hoxe en día faz imposible obter grandes beneficios da produción quasi monopolizada que foi sempre a base da acumulación significativa do capital. A idea a tendencia descrescente da taxa de beneficios. Bom, en calquera dos casos, estemos nun quinto ciclo de Kondratiev, haxa un sexto, ao final dese sexto, sería probável, según a teoría, que ocorrese unha guerra mundial. Tomemos o modelo de modelos que tamén di que é probável a guerra mundial. Hoxe o que encontramos é que, fora de toda a dúbida, a decadencia económica e política dos Estados Unidos é clara. En termos económicos, xa pasaran os tempos en que a abertura dos mercados exteriores era un problema de seguranza nacional, por exemplo, nas estrategias dos gobernos de Bush ou de Obama. O primeiro goberno, depois da grande crise que comezou en 2008, en súa política de América primeiro, inclui taxas e impostos para protexer o mercado interno estadounidense. Militarmente non só se teve que retirar formalmente da primeira liña de combate no Afganistán e no Iraque, após as victorias conseguidas, mas tamén na Siria non atingiu nen de lonxe seus obxectivos, se vendo superados por outros competidores. A capacidade de financiar as guerras exteriores e o enorme conxunto de bases militares exteriores, 865, segundo Johnson, reside por ahora na capacidade de Estados Unidos de emitir a moeda mundial, o dólar, que é a divisa de reserva, como era a libra esterlina no final do século XIX. O goberno dos Estados Unidos pode vender bonos no mercado e o sector financiero estadounidense paga impostos e taxa ao goberno federal que lle permiten a este manter súas operacións no exterior. Mas os rivais económicos e políticos dos Estados Unidos, como a China, cuestionan crecentemente esta situación. Debemos avaliar con máis calma as predisaos
catastrofistas das teorías cíclicas, tentando, por un lado, entender que as estructuras dun sistema social non son férreas correntes que conducen a unha determinada conclusión, mas sim pautas de comportamento solidificadas, que se poden modificar en decorrencia do tempo, e, por outro, cuestionar o papel parteiro das guerras mundiais nas ordens xeopolíticas. Para ver o primeiro, vamos abordalo revisitando a teoría de estructuración de Giddens, e para a segunda intensa vamos á xeopolítica crítica de John Agnew. Giddens é un dos sociólogos, dos cientistas sociais que ten máis sensibilidade desde o meu punto de vista espacial. El cree que os sistemas sociais realmente existentes são históricos e están geográficamente definidos e non se poden entender a marxen dos seus contextos espazo-temporais. El, para tratar de superar os reducionismos inherentes á doación alternativa da perspectiva da xente ou da estructura, tenta de explicar as estructuras simplemente como prácticas sociais recorrentes que se van solidificando porque os axentes as realizan unha e outra vez sen se preguntar por qué, xa que se constituíran no natural, no que se ten que facer. Mas esas estructuras mudan ao longo do tempo porque há contradições no sistema. Esta é a primeira cuestión importante. Cando falamos de contradición, estamos nos situando nun nivel de análisis que corresponde á estructura de un sistema de organización social. Tal, como argumenta Giddens, a contradición pode ser definida de forma fructífera como unha oposición ou desjunción entre principios estruturais de un sistema social, de tal forma que o sistema opera en continua negación. Isto é, a operación de un principio estrutural presume outro que o nega. Na medida que as estruturas só ten unha existencia virtual, se tende a entender que as contradicións están relacionadas como funcionamento do sistema, mas non ten unha encarnación real. Mais aínda, non son un produto deliberado das accións dos axentes humanos, aínda que son ao mesmo tempo medio e resultado das prácticas que constituen os sistemas sociais. Deste modo, temse de entender que unha contradición existe á marxen da vontade dos actores sociais que non o poden evitar no momento da súa actuación. É importante diferenciar entre contradición e conflito. Para ele, para o Giddens, há dois sentidos nos que cabe entender o conflito. Un é conflito no sentido da oposición de intereses entre individuos ou colectividades, e outro é o conflito no sentido da luta activa entre tais individuos ou colectividades. A luta, a violencia, a guerra, por exemplo. E depois, se consideramos as contradicións como propiedades estruturais dos sistemas sociais, ningún destes dois sentidos do termo conflito se corresponde con tal definición. Mas, a partir desta diferenciación, non podemos concluir que contradición e conflito sexan conceitos en relación ou excludentes. Ao contrario, os conflitos de interese a curto ou longo plazo e a luta activa tenden a agruparse en torno da intersección de contradicións na reprodución do sistema social. Pero é importante interpretar, non os interpretar en termos de determinación consecutiva. A secuencia contradición, conflito, guerra non é posible. Sería esa secuencia sería determinista e non é así como atinge. Vamos con a xeopolítica crítica. A idea de Agnew de que pode haber hexemonía sin que existan hexemóns. Agnew concede que o sistema de estados está rexido pela luta pela supremacía,
mas adverte fortemente que o faz en condicións diferentes ao longo da historia. As condicións ven impostas pelas características xeográficas da economía política internacional do período. Deste modo, a luta pela supremacía non é unha luta pela hexemonía, que resultaría en unha sucesión apostólica de grandes potencias a un estatus hexemónico, xa que a hexemonía se refere, según ele, ás regras e prácticas que constituen unha orden xeopolítica. Regras e prácticas sobre a economía global e sobre o sistema de estados, sobre as quais está de acordo un bloco de élites en diferentes estados. Isto é, que non se requer que exista un actor dominante para que teña hexemonía. Sempre há hexemonía, mas non sempre há hexemóns. Ao concebir así a hexemonía, as guerras mundiais na xeopolítica crítica de Aunio non desempeñan o papel central na sucesión de ordens xeopolíticas que ten nos outros modelos. Evidentemente existen e supoen graves turbulencias dentro do sistema, mas non só sistémicas. Antes ben resultan de máis circunstancias. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial pode verse como resultado do desafío alemán á hexemonía británica, mas quizás podería terse evitado ou o conflito subyacente terse manexado de outra maneira se as actitudes militaristas e o nacionalismo generalizado do período non tivese sido tan forte. E isto se pode aplicar a cualquier período anterior a unha guerra como a actual que temos esbozado no inicio. As condicións políticas poden favorecer a guerra mundial, as condicións políticas e económicas poden favorecer a guerra mundial, mas esta pode ser evitada. No entanto, non son preces as que a impedirán. Para evitar, temos que deseñar xeoestrategias adecuadas e efectivas para derrotar o militarismo e o nacionalismo soberanista crecente. E diso me ocuparei nesta parte final. Para comenzar, quero facer un par de reflexões sobre o sentido da paz, posiblemente coñecidas por casi todos, é simplemente lembrar. Ata os anos 60 identificábase unha situación de paz como aquela en que non existía unha guerra declarada. Galtung e os que lle seguiran superteran esta concepción. Para ele, se trataba fundamentalmente de pôr en cuestión a definición de paz exclusivamente como ausencia de violencia, que non tiña sido posta en tela de xulgamento de forma radical até ese momento. Do mesmo modo que reclamaba un conceito ampliado de violencia, propuña a necesidade dun conceito ampliado de paz, que a considerase como ausencia de violencia pessoal e ausencia de violencia estrutural. Él se refire a elas como violencia directa e violencia estrutural. Unha que está xerada por actores e a outra que non está xerada por estruturas. Neste cuadro cruzanse cas necesidades máis somáticas, máis materiais, e cas necesidades máis espirituais, non materiais. Então, a violencia física oposta á supervivencia, a miseria ao bienestar, a represión á liberdade e a alienación á identidade. A paz negativa é reactiva, enquanto a paz positiva é proactiva. Daí a ideia de que a paz se ten que construir, porque non é somente a falta de algo. Por iso, acho que investigación para a paz terá de se incluir as consideracións necesarias sobre as xeoestrategias orientadas para a superación da violencia. Isto é, medidas que contribuyen a establecer estruturas xeográfico-políticas que con diverso alcance non favorecen o conflito e den base a un horizonte de paz. A construción de paz ten tres características principais.
É un proceso que se dirixe a raíces síntomas dos conflitos violentos, pode ter lugar en múltiples niveis da sociedade e, finalmente, non ten un final nen un principio claro, podendo operar antes, durante ou após o conflicto. Isto é, as medidas espaciais de construción da paz son de múltipla orixe, desenvolvimento e consecuencias. No momento de sistematizar as xeoestrategias de paz, podemos distinguir entre as que centran na paz como, seguindo unha bella a proposta de Peter Taylor, distinguirlas como fenómeno de courte durée, de moyenne durée e de longue durée, seguindo a Brodel. As primeiras serían estrategias xeográficas para a resolución de conflitos concretos, as de courte durée. As segundas, formas de organización do espazo que, dentro da actual estrutura xeográfico-político global, reducen as posibilidades de conflicto. E as últimas estarían constituídas por diversas opções para superar as estruturas espaciais en que se xeran os conflictos na actualidade. É dicir, a superación da formación social histórica actual. Bom, a súa vez, todas esas xeoestrategias, como cualquier ação humana, se desenvolven en diferentes escalas. Habitualmente temos en conta tres escalas en xeografía política: a global, a estatal nacional e a local. Mas acho que é importante acrescentarlle unha máis, a persoal, como fai a Cynthia Enloe, porque, segundo ela, acho que ten moita razón, as ideias têm súa importancia, e a luta por facer retroceder as ideias militaristas pasa, en primeiro lugar, pelos ámbitos da vida cotidiana, do grupo de amigos, da aula, do lugar de traballo, mas antes de máis de nada, por un mesmo, unha mesmo. Bom, se convidamos as escalas espaciais e temporais, temos 12, o que chamaría 12 modos de xeoestrategias de paz. No? Da escala pessoal até a global, na courte durée, poderiam desenvolver medidas espaciais de paz que não acarretam mudanças substanciais nas estruturas políticas e sociais, mas que têm um impacto relativamente importante nos conflitos em marcha ou em gestação. Na escala pessoal, a desmilitarização do armário é uma definição de uma proposta da Cynthia Enloe. Obviamente uma expressão metafórica, não? O que quer dizer ela com desmilitarizar o armário? É o armário de cada um ou de cada uma. Ela simboliza na rejeição a comprar sapatilhas esportivas producidas em fábricas que empregam fundamentalmente a mulheres mal pagas e dirigidas por homens com formas militares. No Vietnã, na China, no Taiwan, na Coreia. Mas o que quer dizer é muito mais amplo que deixar de comprar a Nike, a Adidas e todas estas grandes fábricas. O que quer dizer é que é importante diminuir o militarismo patriarcal na nossa vida cotidiana. Na escala local, por exemplo, isto produce-se ou expressa-se, por exemplo, na redução da dependência económica da indústria militar. Por exemplo, estes dias no meu país, em Espanha, há uma discussão sobre se deve o país de vender bombas para aviões à Arábia Saudí. Porque a Arábia Saudí vai nos emplear
em ataques à população civil do Iêmen. Então, bom, houve uma decisão do Ministério de Defesa dizendo, bom, não vamos vender as bombas. A resposta da Arábia Saudita, bom, se não nos vendem as bombas, además de não comprar as bombas, não vamos a deixar de comprar, creo que eran 6 fragatas, 6 grandes barcos que iban dar traballo como a 3.000 persoas durante 6, 7 anos. Então, claro, é un problema, por exemplo, en Cádiz, nos asteleiros de Cádiz, no sul, que está gobernado por o alcalde, o prefeito. O prefeito é de ala esquerda do Partido Podemos, dos que se propõem como anticapitalistas, que sempre defendem a paz no mundo. E neste caso, o alcalde dixo, bom, hai que pensar nos meus traballadores, hai que pensar que são 1.500 traballadores que van quedar sin traballo. Então será mellor vender as bombas a Iraque. Eso é o que hai que desmilitarizar. Porque inclusive os anticapitalistas antepoen primeiro o beneficio, neste caso un beneficio social imperialista da clase operaia do centro frente a justiça, neste caso global. Bom, este seria, por exemplo, unha medida. Na escala do Estado-nação, as posibilidades de resolver conflitos mediante procedimentos como a partição do território disputado ou o estabelecimento dun novo trazado das fronteiras interestatais ou intraestatais são reais. É usual recorrer a elas depois das guerras para tentar asegurar a viabilidade da paz. Por exemplo, agora entre o Kosovo e a Sérbia está-se a negociar un troque de territorios na fronteira, de forma que os sérbios que viven en Kosovo pasen a Sérbia e as populações musulmanas perto da fronteira de Sérbia pasen a Kosovo. Non, é simplesmente unha rectificação, pero a curto prazo pode operar. Na escala global encontrámonos con a posibilidade de democratizar as institucións de gobernanza global, como as Nacións Unidas, mediante fórmulas, por exemplo, propostas no Fórum Social Mundial, tais como o incremento dos asentos permanentes no Consello de Segurança, incorporando países como Brasil, como a India, como África do Sur, como potencias tamén con dereito a veto, ou a necesidade de contar con unha maioría de gobernos para tomar decisões efectivas. Estrategias que non mudan significativamente todo, pero que a curto plazo poden traballar. Pela outra banda, me vou a Longue-Durée, as xeoestrategias na escala máis amplia, unha civilización global nova implica a transformación das institucións existentes, a concesión ao proletariado global a máis direitos e mellores condicións de vida a expensas das actuais clases dominantes do centro e a periferia do sistema mundial. En definitiva, implica unha nova formación social que na escala intermediaria, a actual escala estatal nacional, desmilitarice a seguranza e na escala local consiga un desenvolvimento territorial igualitario. E nada disto será posible sen a desmilitarización e despatriarcalización do pensamento individual. Pero na Moyen-Durée, no intermedio, a construção da paz é máis consistente e cumpre que a observemos com máis calma. Acho que o paradigma das medidas é o paradigma a escala estatal nacional, que é
perdón. Aquí. O paradigma é a idea de as zonas desnuclearizadas ou as zonas de paz. Que são duas formas de organização do espaço na escala estatal nacional que reducen as posibilidades de conflito. A finalidade das primeiras, das zonas desnuclearizadas, as zonas libres de armas nucleares, é impedir a introdução de armamento nuclear no território, tanto por parte dos países pertencentes á mesma como pelas potencias nucleares, mediante un acordo dos estados implicados. Aquí vese, neste mapa, a extensão das áreas libres de armas nucleares. Saben, toda a América Latina e o Caribe, por o Tratado de Tlatelolco, está incluída, o Tratado Antártico, no sul, asegura tamén esa ideia. As zonas de paz, que a outro obxectivo dunha zona de paz é dupla. Por un lado, prevenir a escalada armamentista, tanto convencional como nuclear, e por outro, fomentar a cooperación entre os estados da rexión ou como actividades dela. Aínda que sexan produtos da Guerra Fría, teñen actualidade, como mostrase, por exemplo, aquí o CELAC, a criação do CELAC, dos principais objetivos foi o de construir a América Latina e o Caribe como zona de paz. Isso acho que é muito importante. Pero, bueno, não se podem contemplar somente a ação dos Estados a nível internacional, mas também há de tomar em conta as construções de paz desde baixo, o bottom-up peace building. A mirada, a nível pessoal, acho que os exemplos, vou poñer dois, cando aos inicios da Primeira Guerra Mundial, armouse un movimento de mulleres en Estados Unidos en contra da intervención dos Estados Unidos con manifestações en New York, e depois num barco foram até Amsterdam para manifestar-se em contra, para mostrar a oposição à Guerra Mundial. É outro exemplo a escala pessoal. No 2015, também grupo de mulheres pacifistas de diversas nacionalidades cruzaron a fronteira, esa fronteira que é o único resto que queda da Guerra Fría entre as duas Coreas, no? Women Cross DMZ Demilitarized Zone. Ficou inclusive como uma organização que seguiu a trabalhar por la paz, mas esta ideia de que, bom, a implicação a nível pessoal e com medidas espaciais, como por exemplo esta. A nível local, desde os anos 70 e 80 podemos encontrar com a ideia de declarar cidades desnuclearizadas. Por exemplo, este era o cartel que mostrava a Berkeley, em Califórnia, como Nuclear Free Zone, que implicava que não podia haver transportes com armas ou com urânio, demais, através da cidade. Esta, se vem abaixo, foi uma decisão da cidade, da prefeitura, de 1986.
mas actualmente, por exemplo, a idea de comunidade de paz. Esta é a entrada á comunidade de paz de San José de Apartadó, en Colombia, que como poden ler, bienvenidos, Comunidade de Paz San José, a hacer memorias, compromiso con el futuro, que fai máis de 20 anos que eles levan a tentar excluir os actores violentos do conflito dos límites da comunidade. E iso é traballar a escala local por isto. Tamén hai iniciativas indígenas de construção da paz que desafían a ideia de paz liberal, especialmente na Nova Zelanda. E finalmente, a escala global, existe o que R.B.J. Walker, un cientista político, denomina os exercicios de basao da soberanía, que poen en cuestión o monopolio estatal sobre os símbolos e as prácticas da soberanía territorial. Non implican necesariamente a extinción inmediata e revolucionaria do Estado territorial, aínda que fomenten dois principios. Por un lado, a desreificación da soberanía territorial, no sentido de forxar unha rearticulación política do espazo segmentado que corresponde aos territorios dos Estados-nación, e a civilización global, de contornos necesariamente indefinidos. E, por exemplo, son campañas como esta de Greenpeace no ano, acho que foi nos anos 2000, sobre a Antártida. A proposta de Greenpeace, aquí con o Tintín ao frente, de declarar a Antártida como parque mundial. A idea de parque mundial é moi interesante, porque saben que agora o Tratado Antártico o único que fai é congelar a soberanía. As reclamacións de soberanía non se ten en conta de os diversos países veciños e non veciños que o fan, pero a idea de Greenpeace era ir un punto máis adiante, era declarar o Parque Mundial e que fora unha autoridade, estuvera baixo a autoridade mundial da ONU ou de outro organismo. E tamén, por exemplo, as campañas de Amnistía Internacional sobre os refugiados, a continua idea e mostra de os refugees welcome, refugiados benvindos, comprometendo as autoridades locais con políticas que, por as máis das veces, as autoridades nacionais non concordan con elas, como é a de acoller refugiados. Conclusións. Primeiro, de todo o que foi dito, non se pode deducir unha pauta xeral de explicación para todas as guerras e tampouco unha pauta xeral para todas as paces, ideas e estrategias en diversos niveis. Nen sequer neste sentido, hai que entender que as guerras resultan do que poderíamos chamar unha constelación belicista. Unha parte delas pode ser a tendencia estrutural do capitalismo, mas non só. É necesario tamén o militarismo, é necesario tamén o nacionalismo excluyente, é necesario tamén o racismo, o supremacismo. Sin todo eso é moito difícil que se produza unha guerra. Segundo, a política de escala articula o local como o internacional e o nacional, porque as mudanzas de escala non se facen entre conxuntos espaciais desligados, mas entre conxuntos que están transversalmente conectados. Isto é moito importante no que se refere a envolver a populacións concretas
na tarefa de construir a paz e evitar as guerras globais como as que ao princípio comentaba que amenazaba. Terceiro, o horror da extinção da especie, o especicidio do que falaba Galtung, non nos pode facer esquecer que a principal fonte de mortes prematuras no mundo non é a violencia directa, non é a guerra. A violencia estructural segue sendo, máis de 5 séculos após o inicio da expansão da actual formación social, a principal causa de morte. 2 bilhões de persoas mortas por desnutrición no ano 2009, segundo datos da FAO. En palabras de José María Tortosa, un sociólogo español, a violencia directa é importante, porém máis o é a violencia estrutural. En outras palabras, se negar a importancia da construção da paz, non viria mal se preocupar máis pela promoção da justiça. A injustiça, a violencia estrutural, está moitas veces por trás da violencia directa. E se non se quer esta, mellor evitar aquela. As novas violencias facen aínda máis inviável o vello principio de si vis pacem para bellum, aquilo de que se quer esa paz prepara a guerra. E finalmente, recordar, para non esquecer a trascendencia, que o problema da paz e da guerra ten para a especie humana. É a sucinta, mas contundente advertencia do xeógrafo William Bunge, un xeógrafo comunista dos Estados Unidos, parece un oxímoron que existira. Ao final terminou de conductor de taxi en Toronto porque foi expulsado da universidade, supoño que por pensar cousas como esta. A idea de que o planeta é suficientemente grande para a paz, mas demasiado pequeno para a guerra. Muito obrigado. Agradecer ao professor Heriberto e passemos às perguntas. Fiquem à vontade. Tem bom, não tem, mas terá um microfone aqui. Não? Se anima? Boa tarde, eu sou o Matheus, da Universidade Federal de Goiás. Achei muito interessante a palestra, mas eu estava repensando aqui, né? O Galtung, ele trabalha, na verdade, com uma tríade, que é a violência física, violência estrutural e a violência cultural. Como é que a gente poderia, talvez, pensar aquele esquema a partir, levando em conta a violência cultural? E uma segunda pergunta é como, talvez, repensar a atuação da ONU nesse esquema quando, por exemplo, a ONU adotou, a partir dos anos 2000, a doutrina do Peace Enforcement, ou seja, da imposição da paz, né? Nas suas missões de paz, que nem sequer agora chamam operações de manutenção da paz, mas de missões de paz. Ao ar-condicionado. Boa tarde, muito obrigada pela palestra, achei excelente. Vai de encontro, inclusive, às minhas citações no meu trabalho de conclusão. Meu nome é Jéssica Dondoni, eu sou bacharel em Relações Internacionais e falo também dessa violência estrutural. E quando o senhor falou nas questões das datas de previsões de guerra de 2030 a 2050, que foram colocadas,
e visto também o sistema mundo da teoria de Wallenstein, que é a exploração de recursos, me colocou a pensar que esse prazo está muito casado com as estratégias dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, do ODS, da ONU. Seria tipo, se nós não cumpríssemos com as metas, o planeta, independente das guerras voluntárias, elas aconteceriam involuntariamente, os conflitos, né? Que nem sempre, como eu mesma escrevi, mas eu me esqueço, são palavras minhas, que o cenário internacional nos mostra que nem sempre os motivos dos conflitos estão diretamente ligados à causa. E sempre que as condições de sobrevivência de grupos são ameaçadas, nós temos, então, um maior potencial de conflitos. Então, essas questões dos Estados Unidos saindo do Acordo de Paris, todas as guerras foram em função de recursos. O petróleo, a moeda, né? E se nós vemos a França e a Alemanha mudando suas estratégias ambientais, abrindo mão do petróleo, do gás, do carvão, que foi assim que, inclusive, se formou antes da ONU, né? As grandes potências se uniram para formar uma organização em função da guerra do carvão. E aí, depois, vieram outras que caíram e sustentou a ONU. Mas é isso. Será que não seria essa previsão, não estaria paralela a uma meta ambiental que geram conflitos? Mais alguma pergunta? Não? Fica à vontade. Acho que pega esse aqui, ó. Bom, a primeira pergunta, a questão do peace enforcement. Para mim, essa é uma das claves que me ajuda a explicar que estamos, como acho que plantea o João Agnew, numa nova ordem geopolítica sem hegemon, sem que exista uma potência mais forte que as outras, não? Porque mudaram as regras básicas do sistema, não? Mudou, neste caso, a ideia de, na Guerra Fria, a única guerra que era legítima em termos de direito internacional das Nações Unidas era a guerra de resposta, quando havia primeiro uma agressão, depois havia uma resposta. Isto significa que toda a pressão não só dos Estados Unidos, mas também da Inglaterra, da França, das principais potências do centro, não das emergentes. As emergentes queriam ficar com a ordem da Guerra Fria, queriam que a soberania dos Estados estivesse por encima. Mas todas as potências do centro concordaram ou concordam numa nova ordem, com umas novas regras. Dos casos mais claros é este das guerras preventivas ou das guerras por motivos de direitos humanos, que logo depois levam a situações como a de Líbia na atualidade, na qual não há Estado, não há governo, é terrível. Bueno, por suposto que o Johan Galtung foi sofisticando o seu análise, não? Eu construía para simplificar, não? Com o primeiro análise, a ideia
simplesmente violência direta, a violência estrutural, porque pensava que aí, ademais, ao considerar as necessidades mais espirituais, pois incluía-se de algum modo também os temas de violência cultural. Pero acho que teñen o sentido, o militarismo é violencia cultural tamén. Não só ten unha expresión material na economía de guerra e na guerra, sino que ten unha expresión na idea militar. Que é militarismo? O primeiro. Eu sempre gusta-me moito Anthony Giddens. Ele di que militarismo é pensar que a solução militar é a melhor das possíveis soluções. Entre 4 ou 5 possíveis soluções, o militarismo é considerar que a militar é a melhor. E a Cynthia Enlow mais ou menos está concorda, não cita ao Giddens, pero dá a mesma definição, mais ou menos. Então, está no terreno, não é só no terreno organizativo, no terreno no campo da ação, é também no campo das ideias. É muito interessante a questão do problema ambiental. Não sei se algum leu a geografia política de Peter Taylor e Colin Flint, quando traduzimos a terceira edição inglesa. Na primeira página, ele começa dizendo que se todos tentamos de ter o mesmo nível de vida, de gastos, de uso de água, de uso de energia, demais que temos Estados Unidos, o planeta não dá, não é suficientemente grande para a guerra, sino que chega os bilhões de pessoas que somos na atualidade, se todos tuviéramos o nível de vida, mais que nível de vida, o nível de gastos, de expensas, ¿no?, dos estadunidenses, isto non estaría. Por eso é claro que só hai síntomas, pero, por exemplo, há um ambiente sem contaminação, a água cada vez é mais claro que vai se necessitar, pero não só nas zonas de deserto, não? Este verão, no norte da Europa, houve uma sequia pavorosa que não entendiam que era o que passava, que provavelmente este relacionada com o esquentamento global, não? Mas é evidente que as mudanças, que há desafio para o ambiente terrível. O que não concordo completamente com você é que todas as guerras sejam por recursos. Este tipo de guerras que os analistas de ciclos plantean como guerras globais, como guerras mundiais, não são só por recursos. Os recursos, inclusive, às vezes são simplesmente uma excusa. No caso da Primeira Guerra Mundial, era, digamos, a
atreveria-me a dizer em termos nietzschianos que era quase a vontade de poder, a vontade de controlar o espaço em termos gerais, não? que das grandes potências, não? E que era porque, claro, os Estados Unidos precisavam de Hawái ou de Filipinas pelos recursos de Hawái e de Filipinas. Não, realmente. Era o imperialismo, o controle do território. E, bueno, se era nesse sentido, sim, aí concordo. Claro. Não, pero pensei que era aquela de Michael Clare, que lhe fala da guerra por recursos. A procura do petróleo, demais, por exemplo, alguns dos análisis. Claro, sim, não, se é pelo espaço, pelo território, aí concordo totalmente. Essa sim é a ideia. Bueno, não sei se não há mais perguntas. Bom, então, novamente, vamos agradecer. Tem uma pergunta? Tem uma pergunta. Onde quedan las de... Ai. Alguém me pinchou. Em algum momento, bueno, me iba ao espanhol. Em algum momento eu achei que o ciclo de guerras depois do 11 de setembro era mais ou menos a guerra mundial. Pero, claro, eran guerras em que participava isso que se chamava a comunidade internacional, dirigida pelos Estados Unidos, pero não a potência desafiante não era uma potência que buscara a hegemonia do sistema mundial, era mais bem como poderíamos definir o jihadismo como uma resistência terrível, porque para o pensamento ocidental acho que não é compreensível esse tipo de ação e de resistência. O pensamento ocidental de esquerdas e de direitas, não só de um... Pero sí pensaba, certamente foi um momento de implicação global, pero acho que está mais relacionado com como que o Mateus planteava, bom, o que lhe respondia eu, de que estava esse ordem, forma parte, a resposta ao jihadismo forma parte dessa nova ordem geopolítica global. Obrigado. Bom, então vamos agradecer novamente a professora Heriberto. A vocês por aguentar até tão tarde. E eu queria chamar a professora Juliana Nunes, o professor Lício Monteiro para fazerem o encerramento do